Olá, boa noite. Eu sei que tem um tempinho aí até que o pessoal consiga chegar. Isabela, você foi a primeira! Eu tô aqui dando o recado de que a gente tem esse tempinho inicial para ver o pessoal chegando, para todo mundo ir se acomodando, para que eu consiga, de alguma maneira, esclarecer o curso que está voltado, tem um curso, né? Mas o projeto literário para ler o mundo. Já tem um monte de gente chegando. Reca tá aí, Karina, Cristina. Oi para todo mundo. Eu já vou avisando que, número 1, no meio da falação, e eu falo, gente, nem sempre eu consigo ler o que está escrito aqui com as perguntas, então eu peço que vocês, caso eu não tenha lido, recoloquem as questões ou então entrem em contato comigo depois pelo direct para que eu possa responder todas as questões que vocês tenham. E eu aprendi a desligar, a encerrar a live. Na semana passada eu fiz uma outra live para uma outra atividade voltada para professores e eu me preparei inteira para que tudo coubesse no tempo de 1 hora, porque todas as lives que eu tinha assistido até então, às vezes até eram interrompidas, tinham que ser recomeçadas, porque simplesmente o Instagram encerrava com 1 hora. E eu falando, dei tchau para todo mundo, teve gente que foi embora, eu falei assim, poxa, Eunice, eu fui embora, depois vocês ficaram conversando mais 20 minutos, mas eu desconhecia que agora o Instagram tem um tempo muito maior para essas lives, até 4 horas. Mas eu já aprendi como desliga, já aprendi como grava, vai ficar aqui para quem não pôde assistir, não está podendo assistir hoje. E tá tudo organizadinho, então hoje é bem mais tranquilo. Já tem um monte de gente, 10 pessoas, eu não tô conseguindo ver todo mundo, porque às vezes entram também algumas solicitações aqui que me impedem a identificação. Bom, eu acho que a gente pode ir começando, né, para não atrasar a vida de ninguém e a gente conseguir fazer bem feito o que a gente veio fazer. Gente, primeiro eu vou começar fazendo uma nova apresentação. Eu sei que na semana passada eu já fiz uma explanação, inclusive mais ampla do que eu tradicionalmente faço, porque para aquele curso tinha uma intenção específica, mas a gente sempre acredita que pessoas novas possam estar chegando e querendo conversar. Então, eu sou Eunícia Fernandes, eu sou historiadora, eu tenho até o pós-doutorado, né, uma pesquisa em pós-doutorado e ensino de história. A minha vida inteira foi voltada à história, graduação, mestrado, doutorado, 20 anos trabalhando na PUC-Rio, no departamento de história, na graduação, na pós-graduação. Fui orientadora de mestrado, de doutorado. Tive a grande oportunidade, que foi muito bacana, através do grupo Oficinas da História, participar do processo de formação do que virou, do que se tornou o Prof. História, que é o mestrado profissionalizante de História, e tive a oportunidade também de trabalhar no Prof. História como professora e como orientadora. Então isso, de alguma maneira, talvez traga para vocês um pouco dessa visão de onde surgem as experiências da Eunícia, para que ela hoje ofereça alguns cursos, reflexões, propostas de trabalho, tanto para formação de docentes, para docentes, como para crianças. E isso porque no meu pós-doutorado, que ocorreu lá em 2014, eu iniciei, junto com a pesquisa que eu já desenvolvia sobre a questão indígena na sociedade brasileira, que foi a minha trajetória inteira na academia, uma reflexão mais sistemática sobre a literatura para a infância, o livro dito infantil, ou livro para a infância, e a literatura para a infância.
Desde então, eu comecei a fazer inúmeros cursos, fiz curso com o Odilon Moraes, a Carolina Moreira, com a Anabela Lopes, pessoas que têm um grande reconhecimento nesse métier. Nesse momento, eu estou desenvolvendo a pós-graduação na Casa Tombada, a pós-graduação Livro para a Infância, Criação, Circulação e Mediação. E essa conversa com o livro infantil, ou livro para a infância, que eu trago, na verdade, da minha experiência de vida, acabou se tornando também um campo de reflexão da história. E aí eu queria apresentar para vocês um pouquinho, na mesma chave do que eu conversei na semana passada, um pouco de um porquê apresentar um curso para crianças, especialmente do 5º ano do Fundamental 1. Até já explico que essa atividade, né, não é bem um curso, é um projeto literário. Um projeto literário que ocorre em módulos, são 4 módulos. Ele pode ser vivido, ele pode ser feito também por crianças do 4º ano, que já tenham algum conhecimento de linha do tempo, e crianças pré-adolescentes do 6º ano. Mas eles estão muito focados para esse momento, para essa faixa etária e para esse universo de conhecimento e repertório, tá? Eu até vou apresentar mais adiante uma proposta equivalente a essa, né, de projeto literário que relaciona história e literatura para o Fundamental 2, mas nesse momento é mais para esses pequenos, né? E para dar conta do que é esse projeto, eu vou começar, como eu dizia antes, da mesma estratégia que eu fiz, que é explicar um pouquinho do porquê essa proposta está ocorrendo nesse momento. E aí eu tenho que sair de algo que eu acabei de falar para vocês, né, que é a questão da experiência, né? Essa minha experiência me trouxe aqui, mas a experiência nesse momento, ela é também um conceito muito importante para o que vai ser feito. A primeira coisa é lembrar que a experiência, ela está na base da educação. E ela está também na base da história, né? Se a gente vai pensar, o que é a história? A história enquanto historiografia, né? O estudo sobre a história é a experiência dos agentes sociais, dos homens, das sociedades, no tempo e no espaço. Então ela é a experiência. E já não é de hoje que se compreende, eu diria até que é um senso comum, que se compreende que a forma que temos de compreender o mundo é através da experiência. É uma referência que temos desde o Paulo Freire até os pesquisadores mais recentes, que todo mundo que trabalha com pedagogia tem conhecimento, como, por exemplo, o Larossa. Nesse livro aqui, Escritos sobre a Experiência, e os capítulos são Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, a Experiência e suas linguagens, Ferido de Realidade em Busca de Realidade, Notas sobre as linguagens da experiência. Então, a experiência como um elemento fundante de um determinado saber, de um determinado conhecimento. E a experiência também como uma prática pedagógica, como uma prática educativa. E se a experiência tem esse valor, tanto na disciplina educação, né, ou pedagogia, como tem na disciplina história, nesse momento ela ganha um valor muito especial pelas premissas que eu trago para a gente pensar o que poderia ser um trabalho, um projeto literário para crianças. E aí dessa vez eu fiz uma coisa, porque eu senti muita falta na outra live de ter o recurso de escrever. São os vícios do ofício, né? Mas dessa vez eu preparei uma coisinha. Então eu estava falando sobre a experiência. E como vamos falar sobre literatura para a infância, eu resolvi iniciar com uma pequena citação que é extremamente importante de uma das grandes ilustradoras que nós temos nesse momento. A Květa Pakovska disse que um livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma criança visita. Então, essa frase
traz pra gente uma noção muito intensa dessa experiência. O fato da criança pegar, deixa eu pegar aqui um livro, ó, Os Enlatados da Fafá Conta. Ela ter acesso ao livro, ela ter a oportunidade de, através das imagens, construir um repertório e constituir um diálogo com um elemento artístico, com um elemento estético. Esse ponto da estética é talvez o nosso ponto-chave para pensar por que a Eunícia resolveu fazer um projeto pedagógico, um projeto literário que tenta unir a parte da educação, né, pensando a experiência e a história. Mas para a gente entender isso bem, e aí eu penso muito nos pais que podem estar nos ouvindo nesse momento, existem várias mudanças que ocorreram na nossa sociedade, na educação, na história, que simplesmente alteraram as referências que nós trazemos. O que eu estou chamando de nós? Nós adultos. Nós adultos fomos educados numa escola diferente, com programas diferentes, com propostas diferentes daquilo que temos hoje. Então, para que a gente consiga entender como a Eunícia, nesse momento, está valorizando a experiência como uma grande estratégia de não só desenvolvimento das capacidades de leitura, de interpretação de texto, de possibilidade de expressão, mas, sobretudo, de compreensão de certos conceitos históricos, eu tenho que apresentar para vocês algumas ideias que embasam tudo isso. Mas eu fiz o dever de casa e, tal como a citação da Tarkovska, eu resolvi colocar aqui para vocês também terem um norte, quais são os 6 elementos que eu acho que a gente tem que falar de qualquer maneira para que vocês entendam aonde esse projeto literário, que está articulando literatura e história, quer chegar. Então, temos aqui, de cabeça para baixo não, né, Eunícia? Por favor. Primeira coisa que eu gostaria de conversar um pouco com vocês é a diferença entre gerações no acesso à informação. A segunda, a diferença nos modelos e paradigmas educacionais que nós temos. E aí falando especialmente sobre a BNCC. Em terceiro, a diferença nos modelos e paradigmas da história. Porque pais responsáveis saibam, aquela história que vocês aprenderam na escola não é mais a história que os historiadores gostariam que seus filhos aprendessem. Depois, uma experiência muito forte, muito intensa na nossa sociedade, que é o processo de aceleração da experiência através do mundo digital. Assim como o autocentramento da experiência através também desse mundo digital. E esses 2 últimos resultam em elementos muito importantes quando a gente pensa educação. A fragilização da observação e da reflexão, bem como da capacidade de ver e compreender o outro. Para quem passou a trajetória acadêmica inteira pensando a questão indígena, isso é um elemento muito importante, singular e precioso de ser enfrentado. Então, vamos ao primeiro, e eu acredito que em todos vocês vão ter uma certa empatia, vocês vão compreender plenamente, né? A diferença entre gerações no acesso à informação. Eu tenho clareza que os pais, a maior parte deles, de alunos que hoje cursam o 5º ano, são mais jovens do que eu. Muito provavelmente bem mais jovens. Mas eles também viveram um processo ainda inicial dessa dinâmica da entrada da internet e desse mundo digital na nossa realidade, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Eu ingressei na universidade quando essa realidade ainda não existia. Eu apresentei trabalhos digitando, achando o máximo ter uma máquina elétrica, porque era o suprassumo, e isso já revela a minha idade, da tecnologia de então. E isso representava, falei um pouquinho disso na semana passada,
que, para mim, quando ingressei na graduação em História, esse elemento da informação era muito importante. Por quê? Eu acreditava que nós poderíamos fazer um mundo melhor caso nós tivéssemos acesso à informação. A construção da cidadania, a possibilidade de consciência e de intervenção, de escolha, derivaria de um maior acesso à informação. E especialmente num país como o Brasil, não só por ser continental, mas com suas grandes dificuldades de alfabetização, as dificuldades na pasta da educação, isso para mim era um sinônimo claro de que sem a informação nós não conseguiríamos fazer esse tal mundo melhor. Só que de lá para cá, na verdade, a gente passou a viver o oposto dessa ausência de informação. Porque se tem uma coisa que avassaladoramente cresceu, é o acesso à informação através dos recursos digitais. Até essa ideia de globalização numa compreensão contemporânea, ela derivou muito dessas conexões das redes que a internet pôde trazer. Então, na hora em que a gente pensa uma criança ou um adolescente que hoje ingressa na escola, a gente tem obrigação de lembrar que o que ele tem como recurso em suas mãos para conseguir entender o mundo onde ele vive é muito diferente daquilo que os seus pais, eu e outras gerações tiveram. Então, assim, a primeira coisa é que esse acesso à informação ele se tornou enorme, intenso e rápido. As informações mudam numa velocidade incrível e você tem acesso imediato a essa mudança. Então, aquela perspectiva de que você acessa uma informação, você domina aquela informação, você aprende sobre aquela informação e você depois vai digerindo essa informação com o tempo e se apropriando dela segundo os seus interesses, esquece. Na verdade, chegou uma informação, você mal tem tempo de digeri-la, de compreendê-la profundamente, e já chega uma outra informação que muitas vezes discorda, desdiz e transforma tudo aquilo que você tinha começado a compreender, começado a entender, volta ao zero, muda o foco, vamos para outro lugar. A outra referência diz respeito a um pensamento da educação. Um pensamento no âmbito da pedagogia, da didática. É imaginar que esse campo, ele é um campo também teórico, que vários pesquisadores estão pensando sobre o que é escola, o que é aprender, o que é experiência o tempo todo. E a partir de novas propostas, algumas alterações são realizadas. E isso tem um tempo próprio. Na verdade, ele acaba se relacionando com esse universo desse mundo digital, do acesso à internet. Imaginem, hoje um pesquisador tem online inúmeras revistas acadêmicas que ele pode consultar a qualquer momento, sem necessariamente ter que se deslocar até uma biblioteca, até uma universidade, por exemplo. E dentro dessa pesquisa, dentro desse campo da educação, a ideia do que é a escola, de para que serve uma escola e como essa escola deve funcionar, muita coisa mudou. Muitas vezes a gente traz a marca da nossa experiência e enquadra na hora que vamos levar nossos filhos à escola. Não, olha, meu filho vai aprender matemática, português, ciências, história, geografia. E dentro desse universo eu já sei, eu vou poder ajudá-lo aqui, eu tenho que ajudar assim. O pai que vai ver a matemática, eu que vou ver a língua portuguesa. E assim as pessoas vão imaginando a partir do seu referencial anterior. Eu resolvi trazer um pedacinho da Base Nacional Comum Curricular. Eunice, o que é isso? Sim, vários pais desconhecem a BNCC, que é um instrumento que hoje em dia orienta todas as escolas públicas e privadas na organização dos seus currículos e das suas práticas escolares. E eu quero trazer justamente um pequeno fragmento que fala sobre a questão da história para que vocês consigam ver
como houve uma grande mudança. Quando a gente fala em história, muitas vezes você pensa numa linha do tempo, numa sucessão de eventos ou de personagens. Olha, não, esse aqui foi importante por isso, aquele dali foi importante por aquilo. Quando você pergunta para os alunos, muitas vezes, assim, o que você acha que é história? É o estudo dos fatos, é o estudo dos acontecimentos. E aí, digamos assim, aquele olhar rígido, enrijecido por um elemento que teria acontecido de verdade, que você teria acesso pleno e que você conseguiria organizar fazendo uma, digamos assim, linha de causa e consequência, esclarecendo tudo o que está acontecendo. Santa ilusão, né? A gente terá a oportunidade de falar mais sobre a questão dessa ilusão. Mas uma coisa é clara, né? Os pais, de uma certa forma, imaginam que os filhos vão estudar o descobrimento do Brasil, a independência do Brasil, a Revolução Francesa, o governo Vargas. E assim, existem temas que eles já transitaram e que necessariamente vão reaparecer na formação dos seus filhos. Inclusive, caso esses temas clássicos não apareçam, normalmente as pessoas criam uma resistência e vão questionar. Como assim? Ele não aprendeu isso, ele não aprendeu aquilo. De uma certa forma, esquecendo que os processos de ensino e aprendizagem, além das próprias disciplinas, estão em processo de mudança. Então, vou mostrar logo para vocês o que está escrito na BNCC, que está fundamentado em competências e habilidades. Então, na hora em que você está orientando o seu planejamento como professor, mais do que pensar um conteúdo em especial, justamente porque estamos considerando esse acesso enorme, absurdo à informação, que o aluno tenha competência de como gerir esse conjunto de informação e se apropriar com consciência desse conjunto. Então, mais importante do que você tratar um dado tema em especial é você garantir que esse aluno tenha a competência de lidar com todo e qualquer tema no campo da história. Eunice, está meio confuso. Vou colocar aqui para vocês. Então, temos aqui a Base Nacional Comum Curricular. Ela está fundada em competências e habilidades. E aqui eu separei algumas das orientações específicas para o campo da história. O aluno, ao final, deveria elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Ué? Onde é que está a Revolução Francesa? Eunícia? Cadê a unificação alemã? Meu Deus, eles não vão falar sobre as ditaduras no Brasil? Fala-se aqui em contextos históricos específicos, mas muito mais importante do que você desenvolver um conjunto pré-determinado desses saberes, é importante que o aluno consiga desenvolver, a partir da leitura e interpretação de documentos, hipóteses, argumentos, proposições. Isso significa que cada escola, cada professor ganha uma autonomia para, lidando com saberes que são considerados importantes no compartilhamento nacional, o mais importante do que saber um dado é saber como lidar com os dados. A segunda informação abaixo, ou orientação, diz: identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos, com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Em outras palavras, é dizer, se você for estudar a escravidão na experiência da sociedade brasileira,
não vai ser possível que você trabalhe exclusivamente com a narrativa do senhor de escravo. É preciso que você pense vários grupos que estavam silenciados, como os próprios escravos, ou o que o traficante pensava, o que o comerciante pensava, o que as mulheres pensavam. E ampliar o universo de possibilidades de entendimento daquela história, ao invés de existir um único e verdadeiro narrador sobre essa história. Já viram que aquilo que os seus filhos vão estudar é bastante diferente daquilo que vocês estudaram. Em terceiro, eu falei da diferença nos modelos e paradigmas da história. E aí, queridos, mudou muita coisa. Durante muito tempo, a gente teve nos livros didáticos e nas ações, nas práticas docentes, uma referência não só de que estudar história era saber o que realmente aconteceu, aquilo que o Rank colocou lá no século XIX, mas um modelo em que falava, por exemplo, tem a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E aí dizia que os homens pré-históricos não tinham história, os historiadores não acreditam nisso, e a Idade Média sendo uma experiência europeia, servindo de modelo para todas as sociedades, esperando que na África, na Oceania, na América, todos tivessem passado, por exemplo, pelo feudalismo. Então, o apagamento deliberado de outras experiências sociais. A história, a partir do momento em que ela trata dessa perspectiva, há a possibilidade de você trazer diferentes sujeitos, diferentes atores sociais e tentar olhar o que foi aquela experiência pela perspectiva de outras pessoas, que não aquelas narrativas que já foram consolidadas. E aí a gente tem as duas referências, a 4 e a 5, que falam desse mundo digital. Aceleração. O número de pessoas estressadas, o número de crianças ansiosas, de adolescentes enlouquecidos, em que esqueceram, por exemplo, que para você chegar num resultado, no meio do caminho você tem o processo, que a gente não aprende por osmose nem por revelação, que existe muito trabalho no meio do caminho para que você consiga chegar a um resultado. É aquela história de quando você está com as crianças bem pequenininhas e faz a experiência da sementinha do feijão e que faz com que a criança fique olhando o feijãozinho crescendo e identifique que precisa tempo, que a transformação não é imediata, que as coisas precisam de um tempo para que elas resultem. Só que nós estamos nesse mundo digital, em que você manda uma mensagem e imediatamente você está do outro lado do mundo, onde você faz uma live e alguém no Japão, mesmo que com 24 horas de diferença, pode estar me assistindo simultaneamente. Eu vivi um tempo em que, se você quisesse fazer uma ligação internacional, você precisa fazer um pedido pela telefonista e aguardar a linha. E aí você faria uma conexão. Nós já estamos no momento em que vocês conseguem ver as pessoas que estão falando com vocês. É muito diferente. Então há um imediatismo, uma necessidade de resultado que vai apagando todo o meio do caminho, onde as coisas se constroem, onde as coisas acontecem. E nesse apagamento do processo, há simultaneamente um desenvolvimento de um autocentramento. Esse é um exemplo que eu já falei algumas vezes, mas eu acho que ele é muito vívido. Eu adoro poder fazer transferência bancária no telefone celular. É maravilhoso não precisar enfrentar fila. É divino lembrar disso às 10 da noite, que eu preciso fazer uma transferência e fazer imediatamente, não achando que, meu Deus, tem que ir até às 4 horas da tarde porque o banco vai fechar. Ou ter que enfrentar uma fila de 4, 5, 6, 10 pessoas e ainda assim, enquanto você está na fila, por um sentido de consciência
ao outro, né, de cuidado com o outro, deixar uma pessoa idosa passar na sua frente porque ela está em condições piores, porque está sempre em pé, e você faz essa gentileza. Os nossos adolescentes não viveram isso. As nossas crianças não viveram isso. E nesse sentido, na hora em que você, através dos mecanismos virtuais, realiza imediatamente o que você deseja, você está alimentando o autocentramento. Se você não precisa ser, vamos supor, estamos dirigindo numa autoestrada, o seu carro quebrou, você não tem celular, não existe esse aparelho. E você tem que esperar a bondade de alguém que pare, que você faça um sinal para que um outro motorista pare, ou então que uma casa à beira da estrada você bata na porta para pedir, por favor, se a pessoa tem um telefone para você chamar alguém para vir socorrê-lo. Você tem que ter a humildade de que você está numa situação difícil e você depende de outra pessoa. Essa referência, normalmente as crianças hoje em dia perderam, porque elas não dependem de ninguém. Essa ação que você faz sozinho, essa ação que você tem o seu retorno sozinho, você entra, você chama um aplicativo de comida e o sanduíche chega na sua casa e a pessoa traz e você come. Você tem uma satisfação imediata, sem ter entrado quase em contato com ninguém. Você fala com uma máquina, o negócio chega na sua frente, você não precisa nem pagar porque você já fez a transferência. Vai gerando uma ausência de experiências, de oportunidades para que as crianças, os adolescentes, entrem em contato com outras pessoas e de alguma maneira aprendam a ceder, a observar as dificuldades alheias, a entender que o mundo não é apenas deles. O que isso resulta? O último ponto que eu mencionei, a fragilização da observação e da reflexão, bem como da capacidade de ver e compreender o outro. Se você está apressado, você passa na cidade e você não observa a arquitetura. Se você está apressado, você não cumprimenta as pessoas. Se você está apressado, muitas coisas que mudaram, você não observou. E se você está apressado e não olha o outro e atropela o outro, o que você pode fazer não necessariamente com automóveis, ônibus e caminhões, né? No própria passada você pode atropelar uma outra pessoa, isso significa que você se cegou ao outro. E aí eu pergunto, como compreender história? Como compreender outras experiências sociais se você não tiver o tempo da observação? Se você não tiver a experiência do deslocamento, sair do seu papel para parar e pensar qual seria o papel da outra pessoa. História não é a repetição de eventos, nomes de pessoas importantes, a decoreba de algo que está escrito no livro didático. Compreender o sentido histórico depende de um processo de observação e de reflexão, bem como de uma capacidade de compreensão da diferença, porque não se vivia no Egito Antigo como se vive hoje. E não adianta você recriminar, não, porque eles escravizavam as pessoas, porque eles faziam sacrifícios humanos, partindo de referenciais contemporâneos. Isso é de um anacronismo impossível. Bom, o que acaba acontecendo? Dentro dos meus processos de pesquisa, eu encontrei na literatura para a infância a oportunidade, como a Pakowska disse, a oportunidade de uma experiência estética. E o que é estética? Tá ligada, beleza, tá. Mas não é só isso. A estética, nesse caso, é o sensível. É a capacidade de você compreender a partir dos sentidos. Então, é o olfato, é o tato, é a percepção construída através dos sentidos.
Eu tenho muita clareza, por exemplo, que é muito difícil alguém compreender o que poderia ser uma história indígena se não desenvolvermos junto uma reflexão sensível. Porque simplesmente essa abertura ao outro, ao entendimento do que o outro é capaz de fazer, sentir, pensar e agir, não será entendida. Então, o que seria ou o que é a proposta de um projeto literário que tenta articular a relação com a história? Deixa eu pegar aqui. A minha ideia é: o projeto literário é a dimensão estética. Então, uma educação estética, um tempo mais devagar de observação, reflexão e apreciação de um determinado material, mas que vai se somar a diferentes elementos do que é aprender em história. Eunice, o que é essa história de... que elementos são esses que você está mencionando? Bom, tradicionalmente, e aí eu estou falando tradicionalmente de tradição mesmo, né? Nem todas as escolas ainda fazem dessa forma, mas eu sei que majoritariamente no país isso continua acontecendo. O que seria estudar história na educação infantil ou no Fundamental 1? Basicamente, as escolas trabalham com datas cívicas, datas comemorativas. Existe já um processo de localização do pequeno mundo que vai se alargando, conhecendo a rua, a sociedade. Mas quando se fala realmente em história, as crianças vão para aqueles eventos tidos como fundamentais para trabalhar uma determinada nacionalidade. Então, é o descobrimento do Brasil, a independência do Brasil, todas muito locais, e, de alguma maneira, criam na criança uma referência daquele gênero que eu mencionei antes, enrijecida. Quando a criança chega no 6º ano e que o professor de história começa a trabalhar de uma maneira mais específica, o professor tende a enfrentar um grande trabalho. Qual é? O trabalho de desconstruir todas essas referências, porque ao invés de trabalhar com a linha do tempo, ele vai mostrar para a criança que tem o tempo longo, o tempo médio, o tempo curto. Ao invés dele dizer que foi assim, é assim, ele vai exigir e apresentar hipóteses. O que a gente pode pensar em cima desse documento? Como é que eu leio um documento? Como é que eu leio uma imagem? Eu, tradicionalmente, nesse momento eu atuo com o 6º e com o 7º ano. Eu, tradicionalmente, entro em sala de aula apresentando uma imagem que normalmente as crianças não têm acesso, uma imagem de uma referência da antiguidade, e peço para a gente ir lendo junto para entender o que está acontecendo ali. Invariavelmente, todas elas querem chegar no resultado sem passar pelas partes, né? Sem observar os detalhes. E, aos pouquinhos, com muita cautela e muito cuidado, eu vou apontando. Não, mas espera lá. O que é que tem no braço? Como é que acontece isso? O que você está vendo ali? Não. E aí eles começam a entender, por exemplo, que descrever é muito diferente de apresentar já o resultado. E que a gente só chega a um resultado a partir de uma sólida investigação dessa descrição. Que conforme eles vão descrevendo com mais cuidado, com mais detalhamento, eles vão percebendo que as hipóteses primeiras não se consolidam, elas não têm força, elas não se fixam. Então há um processo de aprendizagem da leitura de imagem, que é um processo de aprendizagem da leitura de documentos. O que seria, então, o projeto literário que eu estou querendo desenvolver com as crianças? Especialmente de 5º ano, mas cabendo entre 4º ano e 6º ano com certas ressalvas, né? Trabalhar com os conceitos de sincronicidade, que é o simultâneo. Então,
não é mais apenas a ideia da linha do tempo, a ideia de sucessão, mas não necessariamente uma sucessão imediata, a ideia de espaço social e a de espaço pessoal. Só essas 4 referências já garantiriam um alargamento de compreensão para qualquer evento ou qualquer experiência social que um historiador gostasse de desenvolver com seus alunos. Mas mais do que essas 4 observações, tem mais 3 elementos que eu acho imprescindíveis de serem trabalhados. A ideia de diferença, a de deslocamento e a de perspectiva. Então, a proposta desse projeto literário é fazer com que as crianças tenham a oportunidade de fruir a experiência literária, se divertir com o livro, em momento nenhum fazer um processo de didatização do livro, coisa que muitas vezes acontece. Ah, não, olha, eu estou com um problema de desfraude, vocês têm algum livro infantil que fale sobre isso? Ah, não, olha, eu quero que o meu filho pare de chupar chupeta, vocês têm algum livro sobre isso? Não, não é essa a intenção. A intenção é que a experiência da leitura seja ampliada por oportunidades diferentes de interpretação e através dessa experiência que é sensível, que é uma experiência estética, as crianças sejam alimentadas de referências e de conceitos fundamentais para a história. Eunice, como é que você vai fazer isso? O projeto, como eu disse antes, tem 4 módulos. 4 módulos porque são 4 livros. E aí eu apresento os livros para vocês, falando um pouquinho sobre seus autores, né? O primeiro, eu acho que mesmo gerações anteriores conseguem reconhecer, é da Eva Furnari, que é uma sumidade no âmbito da literatura para a infância, do livro ilustrado. Uma pessoa que já ganhou 7 prêmios Jabutis, tem mais de 60 livros produzidos e que começou a sua trajetória, primeiro como ilustradora e depois também como escritora, lá na década de 80. Quer dizer, é uma pessoa que traz uma experiência fenomenal, ímpar, né? Uma trajetória enorme na construção dessa linguagem da literatura para a infância. E Drufus, que foi livro premiado, ele vai apresentar, e aí para vocês terem uma noção mais ou menos de como Drufus é, ela trabalhou com os próprios dedos, criou as ilustrações com seus próprios dedos. Fala de uma professora que resolveu propor uma tarefa diferente. Acho que cabe ler aqui, né? A professora Ruby, ela dá tarefas sempre diferentes, do tipo, desenhe um gato invisível com uma caneta sem tinta, ou escreva uma conversa entre um tênis velho e um tênis novo. E nesse caso, ela solicita que os alunos falem das suas famílias e eles podem inventar. Então, nós vamos conhecendo as famílias dos seus alunos. E essa multiplicidade de famílias nos permite trabalhar o conceito tanto de sincronicidade como o conceito de diferença. O Laurent Moreau é um francês de Estrasburgo que fez a Escola de Artes Decorativas. É um ilustrador muito reconhecido na Europa, com livros e publicações em jornais, revistas. Tem publicação por várias editoras francesas, mas uma que certamente quem conhece sabe da sua importância, como a Gallimard. E o depois vai tratando da experiência observada por uma criança. Então, também mais uma vez para que vocês deem uma olhadinha. Opa, instalou. Ele vai vendo, por exemplo, a passagem
das estações e outras experiências que vão acontecendo com ele e com a sua família. Então, depois, com esse título bastante sugestivo, vai ser o livro para trabalharmos a diacronia, que é a sucessão, e o deslocamento, onde você sai de uma perspectiva e ganha outra. Minha Família Enauê, que também foi livro premiado, tem o texto da Rita Carelli e as ilustrações da Anabela Lopes, que inclusive foi minha professora, querida, diga-se de passagem. A Rita, ela é atriz, fez teatro na França, mas ela é filha do antropólogo e documentarista Vincent Carelli. E através da experiência de infância dela, que viveu várias vezes em aldeias, ela constrói uma narrativa de uma criança que, sem ser indígena, vive durante um tempo numa aldeia. E esse livro é o que será utilizado para trabalharmos a noção de espaço pessoal e perspectiva. O livro veio com esse material aqui também, mas que nós não vamos usar. E o último livro, Um Outro País para a Ásia, é um livro da ilustradora e escritora Sarah Garland, que é uma ilustradora inglesa, que tem mais de 50 livros publicados, voltados para crianças e jovens, e ela constrói essa narrativa a partir de uma experiência. Aqui na última página a gente tem essa informação. Quando ela começou a visitar e a ter um contato com várias crianças refugiadas. E aí a construção desse texto se faz a partir dos diálogos que ela teve com essas crianças refugiadas. O livro é da editora Pulo do Gato. Não falei das editoras dos outros. Ele tem uma narrativa que parece um quadrinho. E ele foi escolhido para falar sobre espaço pessoal e aqueles 3 elementos antes destacados: diferença, deslocamento e perspectiva. Minha Família Enauê é da FTD, depois é da SM e Drufts é da editora Moderna. Qual é a proposta? No primeiro semestre, nós trabalharemos os 2 livros de temporalidade, no segundo semestre, os 2 livros relativos à espacialidade. São 5 encontros para cada livro, é um encontro por semana, então durante 5 semanas consecutivas, a conversa, a proposição de atividades, o trabalho junto com as crianças, onde a gente vai desenvolvendo as potencialidades literárias do livro, através de oficinas lúdicas, onde a gente pode trazer desde outros livros literários, música, fotografia, algumas experiências de vídeo, e com isso as crianças vão produzindo também narrativas e reflexões. Elas vão mergulhando cada dia mais dentro do livro, e a partir dessas experiências, por isso voltamos lá àquela ideia da Pakowska, um livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma criança visita. Então, pensando aí a experiência de entrada dentro de uma galeria de arte, a experiência com a arte, e a partir dessa experiência, o pensamento sobre conceitos fundamentais para a história. Então, eles se tornam, através desse processo, muito mais competentes e hábeis, se a gente está trabalhando com os conceitos da BNCC, né, de competências e habilidades, a compreensão das experiências sociais. Nesse caso, a compreensão da história. Então, assim, essa é a proposta do projeto literário.
As inscrições, elas começam na próxima sexta-feira, são feitas no Colégio e Curso PRW, basta entrar em contato por telefone com a secretaria. E as crianças precisam chegar no primeiro encontro tendo o livro lido e alguns materiais mínimos para que a gente possa trabalhar. Então, folhas em branco, lápis preto, material de colorir, tesoura, cola bastão. A ideia, na verdade, já pensava no ano passado, sonhava com encontros presenciais, onde eu poderia levar muitos recursos para que a gente pudesse desenvolver esse lado lúdico com maior intensidade. Mas é perfeitamente possível trabalhar com muita qualidade com os materiais que as crianças têm em casa. Então, o que eles precisam é chegar com o livro lido e ter um mínimo de material para que a gente desenvolva as nossas atividades, porque todos os módulos serão online. Módulo, sim, cada livro é entendido como um módulo de 5 encontros e eles são autônomos. É claro que o coletivo desses módulos formam melhor se a gente está pensando em conceitos de história, mas não há nenhuma obrigatoriedade de fazer todos os módulos. Não, olha, eu quero fazer só o módulo de espaço lá no segundo semestre. Ok, perfeitamente possível. Não, eu só vou fazer o primeiro para ver qual é. Ok, perfeitamente possível. Mas a gente aí vai trabalhar o livro inteiro, de início ao fim, construindo as conceituações estabelecidas aqui, né? Então, o primeiro DRUFS, sincronicidade e diferença. É isso, gente. Apresentei aqui o projeto literário que está tentando vincular a história à literatura. Eu estou vendo aqui, tentando ler um pouco o que está sendo colocado. Se tem alguma pergunta, gente, eu rodei aqui, não achei nenhuma pergunta. Caso tenham, é a hora. Oi, voltei. Apareceu aqui que eu estava reconectando, que deu uma baixa de... Voltamos. Já é a segunda vez que dá uma parada. Mas são as realidades do mundo virtual que vivemos hoje, né? Nós temos que nos adaptar dentro dessa realidade. E talvez até esses pequenos fragmentos de ausência, né, sejam oportunidades, tá? Até das crianças que muitas das vezes estão em aulas online. Eu sei que nem todos no país, existem aqueles que já conseguiram voltar ao espaço escolar, físico, né? Mas essas oscilações, né, da internet também estão trazendo algum aprendizado em termos desse tempo, em termos dessa necessidade de lidar com os acontecimentos de uma forma diferenciada, que nem tudo chega às suas mãos sempre de mão beijada e que às vezes é preciso esperar, é preciso pensar de outra forma, fazer de outra forma. Peraí que eu... Quando começa a inscrição? Ai, Débora, oi, que bom que você tá aí. Começa na sexta-feira, dia 19, porque as aulas, né, os encontros do projeto, eles começam no dia 30, que cai numa terça-feira. Os encontros são sempre nas terças-feiras, de 9 às 10h30 da manhã. Então, tem aí um prazo de 10 dias para que as crianças tenham a chance de adquirir o livro, ler o livro. Como vocês podem ver, o meu objetivo aqui... não, vamos ler 50 páginas. Não, a gente vai ler imagem, a gente vai ler as entrelinhas, a gente vai fazer uma conversa longa com o livro, mas esses livros são livros de fácil acesso e fácil leitura, porque a gente também não deseja que isso seja uma tensão para as crianças, porque as coisas comecem de uma maneira agradável, para que elas possam realmente, digamos assim,
experimentar, arriscar, porque tudo que é muito difícil a gente já fica com o pé atrás e não arrisca. Débora, faixa etária, a atividade, o projeto literário foi pensado para crianças no 5º ano do Fundamental 1, mas é possível, casa perfeitamente com crianças do 4º ano que já tenham algum conhecimento do que é linha do tempo e com crianças do 6º ano. Eu vou apresentar mais adiante uma proposta semelhante, quer dizer, a proposta é igual em termos de ser uma conversa da literatura com a história, mas alguns outros objetivos para o Fundamental 2. E aí é uma união do 6º ao 9º, mas mais focada ainda do 7º ao 9º. A gente vai trabalhar, deixa eu ver, até eles estão aqui, posso mostrar para vocês. Eu vou focar a experiência de leitura de imagens. São 2 livros imagem. Posso também fazer uma breve apresentação. E são 2 livros imagem que mencionam e que desenvolvem reflexões muito importantes, eu diria até um pouco duras, em nossa sociedade atualmente, que é a questão dos refugiados e da desigualdade social. Mas aí são objetivos diferentes em função da faixa etária. Isso, de novo, né? Deu aquela pausazinha e voltou. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Eu fico muito, muito, muito agradecida com a Vou repetir, fico muito, muito agradecida com a presença de vocês. Eu já sei de algumas pessoas que até que tinham um interesse, mas que me avisaram que não poderiam, então vão ver a gravação. E eu espero, sinceramente, que isso possa fazer diferença na formação dessas crianças. E de uma forma que não é nem decoreba, nem imposição, nem nada dessas coisas chatas, mas sim coisas muito, muito divertidas. Muito, muito obrigada. Alguém, deixa eu ver, quem foi que falou? Ai, Cristina, obrigada, gratidão, digo eu, pela presença de todos vocês, tá? Gente, beijos enormes, obrigada pela presença, e caso alguém ainda tenha alguma dúvida, é só mandar no direct que eu respondo, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, queridas. Tchau, Isabela. Tchau, Karine.